seja muito bem-vinda à segunda aula da Escola de Mulheres Maduras, a comunidade EMA. Eu espero que você tenha assistido a primeira aula, que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário, se você quiser compartilhar a sua experiência, nós vamos ficar muito felizes no grupo de WhatsApp ou dentro da comunidade, porque essa troca ela vai fazer com que a nossa escola seja muito mais proveitosa, muito mais frutífera que o seu. Então, eu quero começar a segunda aula, cujo tema é as 3 fases do casamento. E a gente vai começar a contar uma linha do tempo. Imagina aquele casal de velhinhos que está há 50 anos casado e eles já passaram por todas as fases do casamento. E sabe quando eles têm aquela conexão, que um já sabe o que o outro pensa, só de olhar, sem precisar falar? Aquela senhorinha que tem todo aquele cuidado com o marido, aquele senhorzinho que é delicado, é gentil com a esposa. Então, a gente vai traçar uma linha do tempo da história desse casal. Vamos imaginar Dona Maria e seu João. Dona Maria era uma moça bonita, com seus 18 anos, e passeando pela rua, o seu João encontra aquela mulher e ele acha ela muito bonita, se aproxima, puxa conversa, e eles começam a conversar e trocam números de telefone e eles vão se conhecendo, conversando, trocando ideias, conversando sobre suas crenças, suas histórias, seus valores, aquilo que aconteceu durante o seu dia, e eles vão se apaixonando. Eles se apaixonam, seu João pede Dona Maria em casamento, eles se casam e eles começam a formar uma família. No início, bem no comecinho, Dona Maria percebe que seu João é desorganizado, que ele deixa a toalha jogada em cima da cama, que ele não lava a louça, que ele vê a pia limpa, mas ele chega lá e vai jogando louça e acumulando, que ele deixa as roupas do guarda-roupa todas bagunçadas, que ele não tampa a pasta de dente. E essas pequenas coisas, elas vão incomodando Dona Maria, porque ela era uma moça muito organizada, porque para ela era tudo no lugar, porque ela se sentia mal e não conseguia pensar direito quando as coisas estavam fora de ordem. E o seu João, ele casa com Dona Maria, ele sai lá da casinha da mãe dele, onde ela cozinhava, onde ela arrumava o quartinho, onde ela deixava um cheirinho no banheiro, e ele vê Dona Maria e no começo do casamento, ele vê que ela não cozinha tão bem, que ela não tem aquela delicadeza feminina de cuidar das miudezas, aquele cheirinho no banheiro, aquela almofadinha na cama, aquela toalhinha dobrada no lavabo. E são pequenas coisas, vocês vão concordar comigo que são pequenos defeitos, que são pequenas... às vezes a gente não pode nem falar que são defeitos. São defeitos para o outro, porque o defeito, ele está alinhado com a nossa história, com a nossa experiência de vida. Então, algumas coisas que são defeitos para um não são para o outro. São defeitos porque durante a sua trajetória de vida, durante a sua vida familiar, durante a sua infância, aquilo foi se formando o inverso dentro da sua cabeça. Que o aceitável, que o agradável, que o bom era que fosse feito daquele jeito. Enquanto a outra pessoa, ela não foi criada com esses mesmos gestos de sensibilidade e delicadeza. Talvez ela tenha sido criada visando outras coisas. Então, quando essas duas pessoas se encontram, esses valores, eles se chocam. Mas esses pequenos incômodos, no início do casamento, a gente está falando da primeira fase.
A gente vai traçar essa linha do tempo e a gente vai dividir essa linha do tempo em 3 fases. Dentro dessa primeira fase e nesse início de relacionamento, essas pequenas coisas elas vão sendo toleradas. Primeiro porque você está apaixonado, você casou com uma pessoa que você ama e que é seu amigo, que é seu amante, que é seu companheiro, que tem conversas que te agradam, que são interessantes. Então nessa fase, esses pequenos incômodos, eles são pequenos mesmos. Você se incomoda, mas você vai guardando aquilo. Você vai tentando, você olha mais para as qualidades do que para os defeitos. Você se sente mais feliz ao lado daquela pessoa do que irritada pela pasta de dente sem tampa. Então, e aí você vai se acomodando a esses defeitos. A outra pessoa não muda, apesar de você mostrar certo desconforto, certo incômodo, aquelas mudanças não vão acontecendo como você gostaria. Aí você está casado com aquela pessoa, você a ama e você vai caminhando para que isso se torne o que é, uma coisa pequena. Você tenta fazer aquilo ser o que realmente é, uma coisa pequena diante daquilo que é o seu casamento, diante daquilo que é a amizade do seu marido, diante daquilo que é a amizade, o amor que vocês sentem. Amor, aqui eu quero fazer um adendo, esse é um amor bem pueril. Esse amor do início, ele é um amor bem pueril, você ainda não sabe amar. Tenha noção disso, você ainda não sabe amar. O amor, ele precisa ser provado pelo fogo. Então, nesse início, você sente um encantamento e um amor bem pueril. Ele precisa ser amadurecido, ele precisa ser provado no tempo. E aí você vai se acomodando a essa situação, vocês vivem a vida de vocês, tem a rotina, tem a família, tem os filhos, e essa primeira fase, em alguns casamentos ela dura 10 anos, em outros ela dura 5 anos, em outros ela dura 2 anos. Às vezes depende muito do temperamento e da forma como o casal lida com as discussões. Então, duas pessoas com um temperamento muito forte, muito explosivas, elas vão pra puff. Discutiu, lavou a roupa suja na mesma hora. E talvez esses casamentos eles tendem a durar menos, porque começa a ter muitas brigas, muitas discussões, muita irritabilidade. Se essas pessoas elas não tiverem maturidade suficiente para lidar com essas brigas, mesmo que elas sejam acaloradas, mas no final do dia terem uma conversa sensata, tentar se resolver, tentar pedir desculpas, esse casamento ele tem pouca chance de durar. E aí tem também aquelas pessoas que vão guardando no coração, no peito, aquele ressentimento, aquela mágoa. Eles não, pode ser o homem, pode ser a mulher, eles não explodem, eles não reagem. Às vezes eles estão diante de uma discussão, de um desrespeito, de uma humilhação, de uma ofensa, e eles vão guardando aquilo. E pode parecer que isso é uma coisa boa, que vai gerar menos discussões, que vocês vão ter menos intrigas, menos choques. Só que uma hora, todo esse ressentimento, toda essa mágoa que está sendo guardada, ela explode, ela vem à tona. Mas se vocês conseguem lidar com essas coisas, vocês vão seguindo a vida, vocês vão vivendo a vida acomodados, vocês vão vivendo a rotina de vocês e a certo ponto está tudo bem. Até que acontece um ponto de ruptura, acontece algo que mexe com o relacionamento, que mexe com o diálogo, que mexe com o cuidado que vocês tinham um com o outro. Pode ser o nascimento de um filho, pode ser uma briga com um familiar e aí o seu cônjuge achou que você não defendeu ou que você não foi defendida, você se sentiu magoada. Pode ser uma crise financeira, uma
troca de cidade, de emprego, uma pessoa que entra na vida de vocês, uma mulher maliciosa, um homem sedutor que entra na vida e aí acaba que acontece um apaixonamento por outra pessoa. E esse ponto de ruptura, ele dá início à segunda fase do casamento. Essa é uma fase muito difícil. Essa é uma fase que poucos conseguem atravessar ela sem findar numa separação. E dificilmente ela acaba sem uma grande tragédia, sem uma grande dor, sem sem que aconteça algo muito transformador. Então, nessa fase, o diálogo de vocês cessa, as conversas que vocês costumavam ter, as conversas agradáveis, as conversas sobre qualquer coisa, então o diálogo cessa, as relações sexuais cessam, vocês não conseguem mais se conectar, não tem mais carinho, não tem mais risada, não tem mais... A vida de vocês não é mais compartilhada. O assunto de um se torna desinteressante. Vocês sentam para conversar e aí você fica com aquela cara assim de... A vida de vocês não é mais interessante para o outro. Vocês não querem mais estar juntos. Tem aquela história do... Sabe quando surge aquela conversa, vale a pena manter o casamento só pelos filhos? É nesse ponto que vocês chegam na segunda fase. Vocês estão na segunda fase quando vocês dizem, eu não amo mais, eu só estou pelos filhos, eu não amo mais, o que fazer. Essa é o resumo da segunda fase. Vocês se distanciam, vocês não querem mais estar perto, vocês não querem mais ter diálogo, vocês não querem mais ter relações. Vira um para o lado, cada um vive a sua vida, cada um vive o seu egoísmo, cada um vive sem pensar no outro, sem pensar no casal. Nesse ponto que acontecem as traições, onde acontecem os desrespeitos, as humilhações, as ofensas gratuitas, onde acontecem as críticas, as pessoas, o casal ele se torna muito mais crítico, então quando o outro faz algo, sabe aquelas pequenas coisas no casamento que antes eram toleradas porque as qualidades se sobrepunham? E chegamos na terceira fase, que alguns não chegam porque não conseguem perceber que é possível, ou porque um dos dois não quer, ou porque um dos dois não se arrepende, não quer mudar, não quer deixar de ser egoísta, não quer deixar de ser orgulhoso, não perdoa. Então, quem consegue passar por isso, quem consegue perdoar, quem consegue amar, quem consegue superar a dor, entra na terceira fase e começa a viver um amor verdadeiro. Um amor que não foi decidido. Você decidiu ficar, mas você não decide amar. Você pode até decidir servir, mas você não decide amar. Tem gente que diz que o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Eu particularmente não acredito nisso. Eu acredito que o amor seja um sentimento, mas ele é uma graça. Ele é uma graça infundida por Deus nos corações. Você pode até decidir ficar, você pode até decidir permanecer, seja por você, pelos filhos, pelo marido, pela rotina, pela família, mas você não decide amar. Você pode decidir pedir a Deus que lhe dê esse amor, mas saiba que esse amor, ele é valioso demais, então ele não vai vir de graça. Tem uma frase de Santa Teresa que diz que é justo que muito custe, que muito vale. E o amor, ele vale muito, e é por isso que ele custa muito. Então não pense você que você vai aprender a amar verdadeiramente com toda a inteireza do seu coração, sem passar por uma grande dor, sem passar por um grande sofrimento.
porque o amor ele precisa ser testado, ser provado. E se você conseguir passar por isso, se você conseguir encontrar Deus na sua dor, se você conseguir perdoar, se você conseguir superar, você vai desfrutar de um grande amor, do amor verdadeiro. Não é carnal, não aquele amor erótico, não aquele amor sensual, mas é um amor que olha para o outro e tem esperança. Esperança de vê-lo transformado, esperança de vê-lo na sua melhor versão. Não olha para a pessoa, não olha para o que a pessoa fez, não olha para o que a pessoa foi, não olha para o que a pessoa, para o que te magoou, mas ela olha para aquilo que aquela pessoa pode ser através da transformação que Deus pode fazer na vida dela. Então aqui a gente chega ao final dessa aula. Eu não sei se você é casada, se você for casada, em que fase do casamento você está, mas aqui da escola eu quero te preparar para adquirir as virtudes necessárias para que você possa passar por cada uma das fases, se preciso for, de forma sábia, de forma prudente, de forma que vai tornar o teu relacionamento mais saudável, tornar a tua vida com Deus mais íntima, mais conectada, mais verdadeira. E através do que você aprender na escola, que você use nos seus relacionamentos, com a sua família, com seu marido, com as suas amigas, com Deus, para que você se torne essa pessoa que busca uma alma profunda, que busca uma vida interior verdadeira, séria, para que você torne a vida das pessoas que estão ao seu redor, para que você torne a sua vida melhor e para que você torne a vida das pessoas que estão ao seu redor melhor, para que você aprenda a servir o seu marido, para que você aprenda a servir a sua casa, a servir a sua família, a servir as suas amigas, a servir os seus parentes, com o coração inteiro, com toda a sua vida entregue, porque é isso que nós somos chamadas. As mulheres são chamadas a servir, a cuidar, a zelar, a amar o corpo e a alma das pessoas que estão ao redor. Então é isso que eu quero que vocês aprendam, né, dentro da escola. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e que você fique conosco por mais um semestre. Essa aula é uma aula bônus que você pode ter acesso gratuitamente. E através das 2 aulas que você assistiu, eu espero que você tenha consciência do que é a nossa escola, do que eu quero trazer aqui dentro, da comunidade que eu quero formar com mulheres que desejam se aprofundar nessas coisas, nessas virtudes, nos relacionamentos, na vida com Deus. E eu espero que você fique conosco por mais um semestre. As matrículas na escola estão abertas. Eu espero que você entre na escola com o coração cheio de vontade de ser melhor, com o coração cheio de vontade de aprender a ser uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher que serve, uma mulher que ama, uma mulher que transforma todo o seu entorno pela sua sabedoria e pelo seu amor. E a gente chega ao final dessa aula, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar conosco o que vocês aprenderam e a experiência de vocês durante